Olá, pessoal! Vamos corrigir os exercícios do capítulo 19 da parte da apostila Biologia 1, que fala ali sobre a membrana plasmática das células, o seu tipo mosaico, modelo mosaico fluido e as suas especializações. Exercícios conceituais. Explique quais são as características e funções relacionadas à membrana celular. Então, as características, né? Ela é formada principalmente de fosfolipídio, proteínas e, no caso dos animais, tem moléculas de colesterol. Então, moléculas de colesterol só está presente nas células animais, vegetais não tem. E a principal função da membrana, né, celular é a permeabilidade seletiva. Por causa de afinidade de cargas e tamanhos, né, das moléculas, ela que vai deixar entrar ou sair alguma substância de dentro da célula, tá? E também realizar o transporte e reconhecimento dessas substâncias. Então, a função principal da membrana celular é essa daí. Liste os tipos de envoltórios que podem estar presentes em células de forma geral, tá? Seja vegetal, animal. Então, glicocálix, parede celular e membrana plasmática. Nomeie os tipos existentes de especializações da membrana plasmática. Então, são várias especializações, né? Então, nós temos aí microvilosidades, desmossomos, hemidemossomos, interdigitações, invaginações de bases, junções comunicantes, zonas de adesão, zonas de oclusão, cílios e flagelos. Então, cada um desses tem uma função, né? Então, se não lembra de todos, assiste a aula novamente com a explicação desses assuntos, depois volta aqui, tá? Porque isso daí geralmente é bem cobrado nas questões de vestibular. 4. Explique as funções que se relacionam com o glicocálix. Então, o glicocálix é aquele que vai fazer o reconhecimento da membrana, né? É muito utilizado principalmente naquela relação, né, se tem rejeição ou não com o órgão transplantado. Mas o glicocálix ele atua no reconhecimento celular, retenção de moléculas, proteção contra agressões químicas e físicas e produção de anticorpos. Defina a constituição das paredes celulares dos fungos, das bactérias e dos vegetais. Então, a parede celular dos fungos é feita de quitina, das bactérias é feito de peptídeo glicano e dos vegetais é feito de celulose. Tá? Então, os tipos, né, de carboidratos são diferentes para esses três, né, representantes aí. Agora vamos entrar nos exercícios contextualizados. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Vamos lá. Número 6. Nas células epiteliais que revestem o intestino, é possível encontrar microvilosidade. Um exemplo de especialização da membrana plasmática que tem como função, então, microvilosidades são aquelas dobrinhas, né, que você encontra na membrana plasmática, principalmente do intestino. Por quê? Quanto mais dobrinha tiver, mais área de contato com o nutriente vai ter e mais absorção vai existir, tá? Então, é justamente para aumentar a superfície de absorção. Questão 7. Observe o modelo de membrana plasmática elaborado por Singer e Nixon em 1972, que é o modelo mosaico fluido, né? Nesse modelo podem ser encontradas várias moléculas orgânicas indicadas por 1, 2 e 3. Então, aqui em 1 nós temos, né, as duas camadas aqui, então bicamada de fosfolipídio. A 2 aqui é aquela proteína, né, que fica entre as bicamadas, que é a proteína de canal, que vai permitir entrar aqui substância ou sair, né, fora da célula. E o 3 aqui é a glicolipídio, né, ou glicoproteína, que fica aqui junto com a proteína, tá?
Então, a respeito dessas estruturas aí, né, pode-se afirmar que a estrutura apontada por, então ele quer que você correlacione se está certinha ou não. 1. Representa a dupla camada de proteínas. Não, aqui é dupla camada de fosfolipídio, não de proteína. A proteína é essa daqui, ó. 2. Representa uma molécula de fosfolipídio? Não, aí aqui está invertido, né? Então seria aqui proteína. 3. Representa a molécula de glicoproteína que faz comunicação entre as moléculas de lipídio. Então aqui é glicolipídio, né? O glicoproteína, que faz ligação com a proteína, não com o lipídio. 1. Representa a dupla camada de fosfolipídios que permite a mobilidade de certas moléculas de proteína? Sim, né? Então essa é a resposta. Questão 8. As células animais apresentam um revestimento externo específico que facilita sua aderência e reagem a partículas estranhas, como células de um órgão transplantado. Esse revestimento é denominado glicocálix. Então, falou de órgão transplantado, né, aquela coisa de rejeição ou não, né? Reconhecimento de membrana celular, está se referindo ao glicocálix. Questão 9. Sabe-se que células epiteliais encontram-se fortemente unidas, sendo necessária uma força considerável para separá-las. Isso se deve à ação dos desmossomos. Lembra que quando eu expliquei que fala assim, por que a gente estica assim a pele e não rasga, né? Porque existe ali entre as células uma estrutura que está firmando, né? Fixando as duas ali, fazendo uma força para uni-las, que são os demossomos, que é uma estrutura, né, de membrana, uma das especializações. Questão 10. O modelo adiante representa a configuração molecular da membrana celular, segundo Singer e Nilsson. Acerca do modelo proposto, assinale a alternativa que não está correta. Então, ele quer a errada. O algarismo 1, que é esse aqui, né? Está apontando aqui para essa estrutura. A extremidade polar, assinala a extremidade polar hidrofílica ou hidrófila, né, das moléculas lipídicas? Sim, né? Então aqui nós temos duas camadas de fosfolipídio, onde a cabeça aqui ele tem afinidade com a água, tanto para o meio externo como para o meio interno da célula, porque na célula, logo depois da membrana, vem o citoplasma, e o citoplasma ele é rico em água. Então, essa estrutura aqui que fica voltada para dentro da célula está em contato com a água. E essa estrutura que fica voltada para fora da célula também está em contato com a água. Então, a cabeça do fosfolipídio é considerado hidrofílica ou hidrófila? Sim, porque hidro, né, é água e filia ou fila é afinidade, tá? Já essa estrutura aqui do meio, tá, ela é hidrofóbica ou hidrófoba, né? Porque essa daqui não tem afinidade com a água devido à polaridade, tá? Então, lembre-se desse detalhe. Então, a número 1 está certa, né? Ele quer a que não está correta. O algarismo 2, que é esse aqui, ó, está apontando para a mesma estrutura da número 1, ao meu ver aqui na setinha, né? Assinale a extremidade apolar hidrófoba? Não, no caso, a estrutura que é hidrofóbica seria essa aqui do meio. Então, a setinha teria que estar apontada para cá, ó. Mas aqui não foi até ao final, aí não posso considerar essa como verdadeira, né? O algarismo 3 assinala uma molécula de proteína? Sim, tá certo. O algarismo 4 assinala uma molécula de proteína que faz parte do glicocálix? Não, essa parte aqui, né, se chama glicolipídio, né? A número 4 aqui, então tá errada essa número 4 aqui.
E o algarismo 5, assinale uma proteína extrínseca à estrutura da membrana? Sim, né? Essa número 2 aqui estaria certa se a seta estivesse esticada até aqui em cima. Então, na verdade, teria duas aqui erradas, mas a que está mais errada seria essa letra D aqui, tá? Porque acho que aqui foi erro no desenho, ok? Então, você pode considerar aqui como errada a letra D, apesar de que a número 2, a seta está indicando para o lado errado. 11. As estruturas apontadas pelas setas na figura, então a seta está apontando para essa estrutura aqui, né? Que está unindo uma célula com a outra, aqui ó, célula 1 e célula 2. Então, está falando do desmossomos, né? Os demossomos é importante para a movimentação celular? Não, ele vai fazer o quê? Aderir, né? Juntar uma célula com a outra. Então, aqui, ó, é a letra D, ó, importante para manter a aderência entre uma célula e outra. Né? Tanto que, mais uma vez, eu lembrando, né, quando eu expliquei, falar, por que a gente puxa a pele e não rasga? Por causa disso, né? Então, a resposta aqui é a letra D. Questão 12. Quando colocamos em água, os fosfolipídios tendem a formar lipossomos, estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostrado na figura, que é esse desenho aqui. Quando rompida, essa estrutura tende a se reorganizar em um novo lipossomo. Então, está sempre fazendo essa estrutura aqui, tá? Esse arranjo característico se deve ao fato dos fosfolipídios apresentarem uma natureza. Então, os fosfolipídios, a cabeça do fosfolipídio, e no caso, ele tem afinidade com a água, porque esse meio aqui tem água e aqui dentro também, ó, tá escrito aqui, ó, meio aquoso e aqui, ó, meio aquoso. Então, se tem afinidade com a água, tá? Então, é uma estrutura que nós chamamos de hidrofílica. Já essa estrutura aqui do meio, que é a cauda, né, do fosfolipídio, ela não tem afinidade com a água, então nós chamamos de hidrofóbica. Quando eu tenho as duas ao mesmo tempo, tanto a estrutura hidrofílica como hidrofóbica, eu chamo de anfipática ou anfilílica, tá? Que é a mesma coisa que ter uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. Então, a resposta aqui é a letra E, tá? Que ele tem as duas estruturas ao mesmo tempo. Questão 13. Singer e Nixon, em 1972, propuseram um modelo de estrutura da membrana plasmática aceito atualmente denominado modelo mosaico fluido, que é esse que a gente conhece aqui, né? Então, após observar o esquema representativo desse modelo e utilizando o seu conhecimento sobre o assunto, assinale a alternativa correta. Em 1, aqui ó, a estrutura 1, que é essas proteínas aqui, são indicadas moléculas proteicas fixas que atuam como elementos estruturais compondo o citoesqueleto. Primeiro, elas não são fixas, elas são móveis, por isso o nome mosaico fluido, dá a ideia de alguma coisa que está em movimento, não uma coisa parada, fixa, tá? Então, elas não ficam fixas, elas ficam se movimentando. Em que estrutura que é essa daqui? Membrana plasmática, tá? Então, não compondo ali citoesqueleto. Em 3 é essa parte aqui, né? Está representado um fosfolipídio, molécula que apresenta uma cauda hidrofóbica e uma cabeça hidrofílica, certo? A cauda é representada por um fosfato unido a um pequeno grupo polar. Então, aqui está falando que a cauda é um grupo polar. Se fosse polar, ele seria o quê? Ele seria, como é que eu vou dizer? Teria afinidade pela água, e ele não tem, então, porque ele é apolar. Já que a água é uma estrutura polar, polar com apolar não tem afinidade, tá? Então, tá errado. Em 2 é essa estrutura aqui, né?
está representada a bicamada lipídica, que devido à polaridade das moléculas que a constituem, formam sempre compartimentos fechados e quando, por qualquer motivo, essas membranas são separadas, elas tendem a se unir novamente. Certinho, então a resposta é essa daqui, letra C, tá? Que inclusive a gente até viu isso na questão anterior, né? 14. Em relação aos envoltórios celulares, podemos afirmar que todas as células dos seres vivos têm parede celular? Não. Quem tem parede celular são as plantas, os fungos, né, e as bactérias. Somente as plantas vegetais têm membrana celular? Não, membrana celular todos os seres vivos que têm célula vão ter. Somente as células animais têm parede celular? Não, célula animal não tem parede celular. Todas as células dos seres vivos têm membrana celular? Tem, aí sim, né? E aqui embaixo, fungos, bactérias não têm parede celular? Sim, tem sim, né? Tá dizendo que não tem. Os fungos é feita a parede celular deles de quitina, né? Que é aquele carboidrato, quitina. E as bactérias de peptídeo glicano, tá? Questão 15. A membrana plasmática é constituída de uma bicamada de fosfolipídios, onde estão mergulhadas moléculas de proteínas globulares. As proteínas aí encontradas, né? Então, está falando das proteínas. Estão dispostas externamente? Não, elas ficam inseridas na membrana. Apresentam disposição fixa? Não, lembra que eu falei na questão anterior? Ela não fica ali fixa, parada. Por isso que o modelo é mosaico fluido, elas se movimentam. Tem movimentação livre no plano da membrana, o que as permite atuar como receptores de sinais? Sim, né? Essa é a resposta. Tá, letra C. Questão 16, né? Exercícios de aprofundamento. Para explicar a absorção de nutrientes, bem como a função das microvilosidade das membranas das células, que revestem as paredes internas do intestino delgado, um estudante realizou o seguinte experimento. Colocou 200 ml de água em 2 recipientes. No primeiro recipiente, mergulhou por 5 segundos um pedaço de papel liso, como mostra aqui na figura 1. E no segundo recipiente, fez o mesmo com um pedaço de papel com dobra, simulando as microvilosidades, como forma aqui na figura 2. Os dados obtidos foram os seguintes. A quantidade de água absorvida pelo papel liso foi de 8 ml e o dobrado 12 ml. Então, o dobrado ele absorveu muito mais, né, do que o liso, o que não estava dobrado. E é o que acontece, né, com o nosso intestino. Quanto mais microvilosidade tiver, mais dobrinha tiver na membrana das nossas células do intestino, que reveste o intestino, mais absorção do nutriente vai acontecer. Por quê? Por que que tem mais absorção? Porque mantém maior a área de contato, né? Então vai ter mais contato com o nutriente, vai absorver mais, que é o que aconteceu aqui, né? Nesse experimento do papel aí dobrado, tá? Então a resposta aqui vai ser aumentar a superfície de absorção, ok? E a 17, para finalizar, as células animais apresentam um revestimento externo específico que facilita sua aderência, assim como reações a partículas estranhas, como as células de um órgão transplantado. Aí, ó, falou de órgão transplantado, né, questão de rejeição ou não, de ter ali, né, assimilação com as células. Está falando de qual estrutura da membrana? Do glicocálix, né, que é uma especialização da membrana responsável por fazer o reconhecimento celular. Então, só vai ter afinidade se tiver, né, semelhanças ali. Nunca vai ter um glicocálix igual ao outro, tá? O meu glicocálix nunca vai ser igual de qualquer outra pessoa, mas pode ter um que possa ser o quê? Mais parecido. Então, se precisar de um órgão, vai buscar esse órgão que seja, né, mais parecido, mais semelhante em relação ao glicocálix, para que não ocorra, né, a rejeição. Ok? Então ficamos por aqui. Até o próximo assunto, então.
Tchau, tchau!